Se você quer começar na costura, fica atento a esses erros para você não cometer. E sim, eu vejo muitas pessoas cometendo esses erros. Então, pega sua caneta, seu caderno de costura e vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriarideias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para te ajudar e te auxiliar a você a trilhar o caminho da costura. E no vídeo de hoje eu listei 8 erros que muitas pessoas cometem ao começar a costurar ou param de analisar, param de fazer porque acham que já sabe costurar. Então não cometa esses erros. E vamos para o primeiro, que é costurar com linha errada. Se você já começou a trilhar por aí o seu caminho da costura, já sabe que tem que costurar com linha certa. E qual linha que é? Depende do seu tipo de tecido, depende de quantas camadas que você está fazendo, depende do seu projeto, enfim, depende de muitos fatores. Por isso que você deve costurar com a linha correta. E se você não sabe qual linha, tecido e agulha você deve usar para cada tipo de projeto, eu vou deixar aqui na descrição um link para você saber do meu guia de tecidos, linhas e agulhas, para você saber direitinho um pouco mais sobre esse mundo das linhas, tecidos e agulhas, para você já começar a trilhar o caminho de forma correta. Número 2. Não plugar direito o mecanismo de ligar a máquina. Nossa, Steph, que mecanismo que é esse que eu não plugo então? Ai meu Deus! Sabe aquele fio que vem na máquina, que você tem que encaixar na partezinha lá, na tomadinha de dentro da máquina, o plug mesmo, para você ligar a máquina? Então, aquilo ali tem muitas pessoas que não encaixam até o final. Vou te mostrar qual que é. Isso aqui, ó. Tá vendo? Esse plug. Então, esse plug aqui, tem muitas pessoas que encaixam só até o meio, só até aqui, ó. Só até aqui, ó. E não pode encaixar só até aqui. Tem que encaixar ele até o final. Por quê? Porque se você não encaixar ele até o final, você acaba quebrando a sua máquina. A energia não passa direto para sua máquina e a máquina vai começar a falhar, vai começar a desligar sozinha e consequentemente ela não vai costurar direito. Então você vai levar ela no técnico pensando que é problemas do mecanismo de dentro da máquina e no final você que colocou o plug de ligar a máquina errado, você colocou o plug de ligar a máquina de forma incorreta, você não colocou até o final. Então, ai, mas a máquina tá ligando, eu posso costurar mesmo assim? Verifica se o plug que eu te mostrei agora tá até o final, encaixa mesmo, enfia ele até o final para a sua máquina costurar direitinho. Por quê? Porque muitas vezes, muitos técnicos falam isso, que a máquina chegou lá e a máquina não tinha nada, não era falta de lubrificação, não era agulha quebrada, não era nada, e a máquina ligava perfeitamente. Quando a pessoa chegou, quando o técnico levou a máquina para a pessoa ligou e aconteceu de novo. Por quê? Porque não verificou se o plug da máquina está correto até o final. Então, antes de você ligar a máquina, verifica se ele está até o final lá, para você não ficar levando a máquina no técnico toda hora. Número 3, volante dos pontos. Muitas pessoas vêm cometendo esse erro, principalmente com máquinas que tem o volante para trocar os pontos, igual a minha. A minha é uma Yojin Genius Plus 4035, cujo a máquina tem um volante de trocar os pontos. Tem o visor de trocar pontos. Então, se a sua máquina é igual à minha ou parecida, que tenha o visor de trocar pontos e o volante para você trocar os pontos, muito cuidado. Não deixa os pontos ali onde você está vendo no visor entre uma letra e outra. Por quê? Porque isso é muito prejudicial para a vida útil da sua máquina. Não pode fazer isso, porque a máquina não vai entender qual é o ponto que ela deve costurar. E ela não entendendo qual ponto ela deve costurar, ela vai costurar o ponto que ela quiser, o ponto básico dela, ou o ponto reto ou o ponto zigue-zague. E muitas vezes você cometendo esse mesmo erro, pode ser que a sua máquina
quebre. E aí ela só vai costurar ou só ponto reto ou só ponto zigue-zague. Então, verifica se a sua máquina está com o visor certinho, se o ponto está em cima mesmo, se está ali naquele visor somente uma letra, porque se tiver duas letras ali naquele visor, o ponto já está errado. Então, verifica no ponto lá para ver se está tudo certinho e não cometa esse erro. Número 4, bobina. Não verificar se a bobina está cheia, se a bobina está correta, se a caixa da bobina está bem encaixada. Esses são erros cruciais para você quebrar a agulha, quebrar a máquina, quebrar a linha, enfim, acabar com a tua costura. E muitas das vezes, você não verificando se a bobina está corretamente dentro da caixa da bobina ou se a bobina está realmente cheia para aquele projeto ou se a linha que você está costurando é a mesma linha da bobina, porque tudo isso influencia na sua costura. Então, é bom que você verifique isso. No nosso caso aqui, estamos falando da bobina. Se você não verifica a bobina, simplesmente você costura o tecido lá com a configuração que tá, com a linha que tá, com a agulha que tá, com a bobina que tá, ou muitas vezes nem olha a bobina, você tá fazendo muitas coisas erradas. Então, você tem que verificar tudo na máquina para ver se está correto e de acordo com o tipo de projeto que você está fazendo, de acordo com o tipo de tecido que você está costurando. Número 5, configuração errada. Esse é um erro crucial que várias pessoas cometem. Se você aí do outro lado não sabe qual é a configuração para cada tipo de tecido, eu recebo milhares de mensagens perguntando qual é a configuração para tipo de tecido, qual é a configuração para tricoline, qual é a configuração para viscose, qual é a configuração para crepe. Pessoal, não tem como eu saber qual é a configuração certa, porque a minha máquina está regulada para um tipo de tecido e a sua máquina está regulada para outro tipo de tecido. Então é o seguinte, coloca todas as configurações no 3, que é o ponto que é a configuração média, ok? E a partir daí, você vai fazendo testes de costura para ver qual é a configuração certa para aquele tipo de tecido que você está costurando. E lembre-se, agulha e linha e bobina cheia influencia demais no projeto que você está fazendo. Não adianta você colocar 333 ali na máquina, costurar do jeito que tá a máquina e você vai acabar não conseguindo. Por quê? Porque você não verificou se a agulha é para aquele tipo de tecido, se a linha tá corretamente passando em todos os passadores, se a bobina tá cheia. Sim, gente, você precisa verificar tudo isso para você começar a costurar. É complicado? É complicado, porque a costura não é tão simples assim. Mas eu tento passar o mais fácil, o passo a passo mais fácil para facilitar a sua vida aí do outro lado. Verifique tudo isso. E a configuração errada influencia demais na sua costura. Então você aí do outro lado deve sim pegar um retalho daquele tecido que você for costurar. E isso eu bato sempre na mesma tecla. Se você vai costurar uma camada de tecido, lembre-se qual é aquele tipo de tecido, se ele é grosso, se ele é fino, se ele é médio, para você configurar a sua máquina para aquele tipo de tecido. Se você for costurar camadas de tecido, lembre-se que camadas de tecido, ela é considerada grossa. Dependendo do tecido que você for colocar, das camadas de tecidos que você for colocar, aquela camada ali vai se tornar mais grossa. E não adianta você querer costurar com uma agulha média só porque o tecido que você está costurando ali em várias camadas é médio. Pensa assim, se uma camada é de tecido médio, eu vou usar agulha para tecido médio. Se eu vou colocar duas camadas de tecido médio, aí eu uso agulha grossa. E se eu colocar um tecido médio com tecido fino e uma manta, agulha grossa com certeza. Pega essa tabelinha, anota tudo aí que eu falei e é o win, e você vai começar a costurar super bem. Número 6, desistir de aprender com os seus erros. Bom, muitas pessoas abandonam as máquinas, por quê? Porque desiste, porque tá muito chato, porque tá muito difícil e na maioria das vezes não tenta novamente, não tenta aprender com os erros e erra novamente e faz o mesmo erro e não aprende. Então não desiste. Se você fez a configuração e aquela configuração não deu certo para o seu tipo de tecido,
mexe na tensão para ver se não é a tensão, se tá mais alto, se tá mais baixo. Deixa aquela configuração de largura e comprimento. Mexe só um pouquinho ali na tensão para ver se não é a tensão está muito alta ou muito baixa para aquele tipo de tecido. Verifica se a sua linha está passada em todos os passadores, porque isso também influencia muito para embolar a linha, para começar a quebrar a linha, para quebrar a agulha também. Se você começar a costurar com configuração errada, também acontece isso. Então são vários fatores que você precisa analisar para você começar a costurar de forma correta. Então não desiste porque a sua agulha quebrou agora ou porque você foi fazer um projeto hoje e quebrou 3 agulhas. Não desiste. Na costura, cada projeto é um desafio e eu mesmo passo por isso. Tanto é que domingo passado, se eu não me engano, aconteceu um negócio comigo também, que foi que a máquina começou a emperrar, o tecido emperrou na máquina e eu não conseguia mais mexer na máquina. E eu fiz um vídeo falando sobre isso para você aí do outro lado aprender também com os meus erros. Então não desista, tenta novamente. Se você não quer, se você tá muito nervosa ou se você tá pé da vida, calma, deixa sua máquina de lado lá, vai relaxar. Amanhã você testa de novo, outra hora você começa a costurar novamente, vai esfriar sua cabeça. Porque se você fizer tudo de cabeça quente, você vai acabar quebrando a máquina e isso é um fato. Número 7. Não fazer teste de costura. Eu já falei nos tópicos pra cima que você precisa realmente fazer um teste de costura antes de você começar a costura definitiva, certo? E como é que você faz esse teste de costura? Simples, você precisa pegar camadas de tecidos que você vai costurar, regular a sua máquina tudo no 3. Se a sua máquina não tem os números 3, regula a sua máquina para o ponto médio e começa a costurar com um ponto reto ou um ponto zigue-zague. A partir daí, você vai começar a regular a sua máquina para aquelas camadas ou para aquele tipo de tecido que você está fazendo. Número 8, travar o volante sem querer. Aqui eu já falei, já tem um vídeo só sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira assistir só sobre o volante. Mas só passando uma pincelada aqui por alto, você quando está mexendo na máquina, quando você está tentando levantar a agulha ou fazendo qualquer outra coisa que tá mexendo com aquele volante da agulha, geralmente a gente mexe ele para um lado só. E é isso que começa a travar o mecanismo do volante. Você mexendo ele para um lado só, o volante começa a ficar pesado. Você talvez não entenda o porquê, mas porque tá chegando ao final do volante, ao final do rolamento do volante. E conforme você vai forçando ele rodar para o mesmo lado, ele vai forçando mais, até que chega uma hora e trava. Então, não force ele. Se ele tá pesado, gira para o outro lado, para ele já ir para outro tipo de rolamento. E esse foi alguns erros que vocês cometem ou que cometeram aí no seu trilhar da costura. Eu também já cometi alguns desses erros. E deixa aqui nos comentários qual desses erros que você já cometeu. Deixa seu like se você ainda não deixou e gostou desse vídeo. Se você quer mais dicas, se inscreva no canal para não perder as próximas dicas e ativa o sininho para não perder as próximas notificações aqui do canal. Me segue nas redes sociais porque lá tem dicas exclusivas somente para seguidores. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!